O famoso ator americano Harrison Ford, que viveu o Indiana Jones nas telas do cinema, hoje é um idoso com 82 anos de idade. Recentemente, ele cancelou sua participação no Oscar por um problema de saúde. Você quer saber mais sobre isso? Continue nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, herpes zoster, também conhecida popularmente como cobreiro. Essa doença acomete mais as pessoas idosas e por isso esse assunto é tão importante. E a gente vai explicar bem certinho o que é, como pega, quem pode pegar mais e o que fazer quando acontece isso em você. Pegue uma xícara de chá, café ou, se estiver muito quente, um copo cheio d'água e fique com a gente até o final desse vídeo. Eu sou o Dr. Rangel, sou médico geriatra e esse é o canal Geriatria em Família. Eu sou o Dr. Regis, também sou médico geriatra e somos irmãos. O herpes zoster é causado por um vírus chamado varicela zoster. Esse é o mesmo vírus que causa catapora. Quando criança, quase todo mundo já teve catapora. Mas quando a catapora passa, o vírus não vai embora, ele não some do corpo. Ele fica quietinho dentro da gente como se estivesse dormindo e alojado nos nervos do nosso corpo. E o que faz ele acordar? Porque as pessoas com mais de 50, 60, 70 anos têm mais o herpes zoster. Porque elas ficam mais fracas para se defender. Isso acontece quando? Quando tem mais doenças, infecções, o estresse, noites mal dormidas, cansaço, fadiga. Isso gera situações que o herpes pode se aproveitar e acordar. E quando esse vírus desperta, ele viaja pelos nervos, onde ele estava alojado, até a pele, e na pele ele causa uma série de bolinhas, como os da catapora, mas mais agrupadas, como uma faixa, uma malha. E essas bolinhas, elas coçam, elas ardem, elas doem bastante. Importante, não é uma doença que passa de pessoa para pessoa. O herpes não é transmitido de idoso para idoso. Tá? É uma doença que já está na pessoa, no indivíduo, por algum motivo se manifesta. Diferente de outras doenças como a gripe, por exemplo. O que pode acontecer se alguém que nunca teve contato com esse vírus e encostar em alguém que está contaminado e romper a bolha, com o contato do líquido pode contrair a doença. Os primeiros sinais da doença podem surgir 2 a 3 dias antes das bolinhas aparecerem. Uma dor esquisita no local, formigamento, queimação. E essa dor pode ser encarada como uma dor de junta, uma dor de músculo, porque não tem nenhum indício de que seja herpes. Mas depois aparecem as manchas vermelhas e as bolinhas cheias de líquido. Geralmente em faixa ou em cinto, só de um lado do corpo. É como se o vírus estivesse caminhando pelo trajeto do nervo. Existem relatos de idosos que vão ao pronto-socorro com uma dor bem forte naquela região, só que na pele não existe nenhuma lesão. E o plantonista, o médico que atende aquela pessoa, trata como uma dor de qualquer origem, porque não tem como descobrir que já é o herpes zoster que está agindo ali. E além da dor forte, como queimação, como agulhadas, outros sintomas podem surgir, como cansaço, febre baixa, dor de cabeça, sintomas bem inespecíficos também. Mas atenção, se a lesão for no rosto, perto dos olhos, tem que procurar imediatamente um especialista, de preferência um oftalmologista. Como o herpes é uma doença que afeta o nervo, ele pode causar a nevralgia pós-herpética. E o que é isso? É uma dor mesmo depois das lesões cicatrizarem. Pode durar semanas, meses e até anos. É como se o nervo afetado ficasse gritando o tempo todo. É uma dor contínua. Quando o herpes não afeta o corpo e afeta o rosto, a cabeça, ele pode atingir o olho e causar alterações na visão, vista embaraçada, infecção nos olhos e até cegueira. Esse é o herpes zoster oftálmico. He was very, very good. Senhor, nobody has come out of there alive. Please. Outra complicação é quando acontece uma infecção bacteriana ou uma erisipela em cima do herpes. A pessoa pode coçar, romper as bolhas e por alguma sujeira das unhas ou um mau cuidado com a lesão pode infeccionar e causar outra infecção em cima do herpes. Aí o tratamento é com antibiótico. Falando em catapora, eu lembro que quando eu era pequeno, eu comecei com umas bolinhas na cabeça, uma outra no corpo, nem me dei conta, passou. Aí depois de um tempo, o Reis apareceu em casa, mas se encheu de bolha. Ele andava todo duro assim, parecia um boneco.
mas de cima até embaixo. Tu passou catapora para mim, né? Passei catapora. Depois que eu fui perceber que aquilo que eu tinha era catapora. Então eu desenvolvi poucas lesões, ele pegou muito mais. Pelo menos eu fiquei uma semana sem ir pro colégio. Isso mesmo. Fiquei uma semana de férias. Isso mesmo. Eu lembrei que eu fiz uma prova separado do grupo aquela vez no colégio e eu colei com um papelzinho no penal. Fiquei nervoso. Eu andava assim, ó. Não conseguia pegar o penal, estava todo enfaixado. A notícia boa é que essa doença pode ser prevenida com uma vacina que é aplicada em pessoas com mais de 50 anos. Por quê? É justamente dali para frente que existe mais risco de desenvolver a doença. Ela não impede 100% o herpes, mas diminui as chances de complicações e a dor é bem mais leve. Já existe no Brasil em clínicas particulares. Se tiver interesse, claro, pergunte para o seu médico. Outras maneiras de evitar o herpes são alimentar-se corretamente, dormir direito, evitar preocupações, estresse excessivo, tratar as doenças que cada idoso possui, acompanhamento médico para deixar tudo em dia. Ou seja, ter um corpo saudável é a melhor maneira de prevenir o herpes. E nada de crendices, nada de ouvir o que as pessoas falam e fazer. O herpes é sério, causa complicações graves e tem que fazer um tratamento médico correto. Logo que as bolinhas surgirem e você suspeitar que aquilo é herpes, procure imediatamente o seu médico, ou o médico de posto, ou o médico de pronto-socorro, ou o seu médico particular, porque existem remédios, medicamentos que combatem o vírus e evitem tanto que o herpes se manifeste de maneira mais abrangente, como também previnem aquelas complicações, aquelas dores, a nevralgia pós-herpética. Mas quem prescreve esses remédios são os médicos, porque tem as suas particularidades, principalmente com pessoas idosas. Pode ser usado remédios para aliviar a dor e orientações para as lesões na pele, como manter limpa, seca e sempre cobertas, para que evite coceiras, que as bolhas estourem e infeccionem. Então, o herpes veio, apareceram aquelas bolinhas, depois de um tempo elas vão secar e vão sumir. Mas o que acontece com a maioria dos idosos? Fica muita dor no local, mas uma dor intensa, que às vezes só de encostar a roupa em cima, a pessoa já fica desconfortável. Então, mesmo que o herpes passou, as lesões sumiram, esse idoso que teve a doença tem que ter acompanhamento médico, vai ter que usar remédios de uso diário, contínuo, para evitar esse tipo de dor. Existem remédios que são específicos para isso. São remédios que são usados até para outras doenças, mas que aliviam muito as dores. A pessoa vai ter um ganho importante em qualidade de vida comparada com outro que não está usando esse tipo de remédio. Então, o herpes passou, mas a dor provavelmente vai continuar. Essa pessoa tem que ter acompanhamento médico. Resumindo, o herpes zoster é uma doença comum nos idosos. Com o passar dos anos tem mais chances de ter a doença, mas com informação, cuidados e tratamento a gente consegue enfrentar muito bem o herpes. No dia a dia da geriatria, vemos muitas pessoas com herpes, tratamos muitas complicações do herpes. Mas a população em geral não tem muita noção sobre essa doença. Vídeos como esse são importantes para vocês compartilharem com a família, com os amigos, para as pessoas entenderem sobre o assunto, quando identificarem sintomas iniciais, procurarem ajuda e com isso trazer mais qualidade de vida para todo mundo. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e comente algo pra gente. Se você já teve herpes, alguém da família já teve, se você acha importante esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.